Olá, os colegas de Álgebra Linear 2. O nosso trabalho pediu para que fosse verificado esse polinômio e se ele é ou não uma transformação linear. E é basicamente isso que a gente deu uma olhada e fizemos aqui. Primeiramente, foi dado essa expressão, esse polinômio, e aqui existe uma derivação nesse polinômio. E o que nós queremos saber é se é ou não uma transformação linear. A primeira coisa que foi feita foi pegar a primeira parte aqui do polinômio e tratar ela como se ela fosse um vetor. Então, basicamente, esse é o nosso sisteminha de vetor. Então, eu tratei aqui, e criei dois vetores genéricos, um U e um V. E aqui nós fizemos a nossa transformação, encontrando um outro vetor. O processo de transformação é exatamente a nossa derivação. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei essa primeira parte e chamei ela de U. E também fiz um V. A única diferença entre o U e o V é que ao invés de eu colocar tanto a primeira expressão quanto a segunda expressão T, eu só substituí T por Z, para ficar de uma forma um pouco mais didática, para a gente conseguir ver no papel de uma forma melhor. E aí, o nosso processo de transformação é exatamente a nossa derivação. Até coloquei aqui que T é igual a Z para não dar nenhum problema, porque aqui está dt, uma derivação relacionada ao nosso T. E aqui é o resultado, que seria o nosso T de U e o nosso T de V. Mas o que nós queremos provar aqui, verificar, é se é ou não uma transformação linear. E para saber se é ou não uma transformação linear, nós temos que provar esses dois pontos. Que o nosso T de U mais V é igual ao nosso T de U mais o nosso T de V. E também temos que provar que o nosso T de alfa U é igual a alfa T de U. E foi exatamente isso que eu fiz aqui no papel. Aqui eu basicamente transcrevi o nosso U e o nosso V. E a primeira parte que eu fiz aqui foi, antes de saber o que é T de U mais V, eu fui tentar descobrir o que é U mais V. Então, basicamente, eu peguei o nosso U, nossa expressão aqui toda do nosso U, a nossa expressão toda aqui do nosso V, e somei elas, fatorzinho por fator. Então, o que eu peguei aqui, fiz A0 com A0, fiz A1 com A1, fiz A2 com A2, até o nosso AN com AN. Então, foi basicamente isso. Então, dando uma organizada melhor, nós vamos ver que A0 com A0 nós teremos 2A0. E aqui nós também teremos A1 vezes T mais A1 vezes Z. E aqui sucessivamente, só que aqui T ao quadrado, Z ao quadrado, aqui poderia ter Z ao cubo, T ao cubo, e até o nosso AN, TAN, e AN também, ZAN. Então, isso tudo aqui foi organizado. Porém, o que dá para ser visto é que nós temos aqui sempre esses fatorizinhos iguais aqui, A1 com A1, A2 com A2, AN com AN. Então, nós podemos também fazer mais uma jogadinha e transformar isso aqui embaixo, O nosso 2A0 continua, só que agora o nosso A1 ele está multiplicando o nosso T mais o nosso Z, porque ele estava relacionado com os dois. E aqui é a mesma coisa, o nosso A2, o nosso A3, o nosso A4, até o nosso AN. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Tendo essa expressão, ela é a mais reduzida que a gente consegue encontrar. Então, aqui, a gente consegue já fazer a nossa derivação. Então, derivando, fazendo a nossa transformação, que é exatamente o nosso processo de derivação, nós vamos ver que o primeiro aqui será zerado, por conta da derivação. E o nosso segundo, aqui o nosso A1, ele tem uma coisa interessante que acontece. Nós temos aqui um T mais um Z. Esse T e esse Z, eles estão sendo elevados a 1. Só que o que acontece? A gente acaba não mostrando o número 1zinho aqui em cima. Mas ele está aqui. E quando nós derivamos, nós sabemos que nós pegamos esse número que está no nosso expoente, jogamos ele aqui para frente, e o número lá de cima é subtraído 1. Então, o que vai acontecer? O nosso T, esse 1 vai para frente, vai ficar 1 vezes T. O nosso Z também, esse 1 vai para frente, vai ficar 1 vezes Z. Só que lá em cima vai ficar 1 menos 1. E aqui também 1 menos 1, que vai dar 0. Então, vai ser T elevado a 0 e Z elevado a 0 também. Que nós sabemos que o número elevado a 0, ele vai se tornar 1.
Então, nós temos o nosso A1, que é 1 mais 1 aqui, ó, vezes o 1 mais 1. O mesmo acontece para os outros, nós vamos derivando, só que aqui ó, era ao quadrado, e então o nosso 2 vai para frente, então ele vai entrar aqui em evidência. Nós podemos, porque esse 2 e esse 2 aqui também, fazemos a mesma coisa que nós fizemos com o nosso A2, né? Colocá-lo para frente. E o nosso T e o nosso Z vai continuar aqui. E o mesmo vai acontecendo para os nossos outros aqui. Só que sempre lembrando que é o nosso N menos 1, né? N menos 1. E esse N vai estar indo para frente. E depois a gente pode jogar ele ainda mais para frente aqui, colocando ele em evidência porque ele está relacionado aos outros. E foi basicamente isso que foi feito. Nós fizemos aqui, ó, 2A1, né? Por conta da soma aqui, vai dar 2A1. E aqui, ó, 2A2, T mais E, e assim sucessivamente. E nós encontramos o nosso T de U mais V. Então, agora, para a gente saber se realmente nossa propriedade está correta, a gente já encontrou o nosso T de U mais V, a gente vai ter que fazer o nosso T de U mais o nosso T de V. E isso é muito simples. É só você ir lá e pegar o nosso T de U e o nosso T de V, que já foi dado na nossa primeira parte, que é exatamente esses resultados aqui. E aí você transcreve eles aqui como eu fiz, ó. Transcrevi o nosso AU, transcrevi o nosso T de V também, né? Nosso T de U, nosso T de V, e somei eles também, fator por fator. Ao somar eles fatorzinho por fatorzinho, você vai encontrar aqui essa expressão. E olhem aqui, ó. Essa expressão toda é exatamente a nossa expressão que nós encontramos aqui de T de U mais V. Elas são iguais. Vendo que T de U mais T de V dá essa expressão e T de U mais V dá essa expressão, logo elas são iguais, então o nosso T de U mais V é igual ao nosso T de U mais o nosso T de V. Logo, a primeira propriedade está provada. E agora, para finalizar, nós também vamos provar a nossa segunda e última propriedade, que é exatamente T de alfa U é igual ao nosso alfa T de U. Então, o que a gente faz aqui, né? Primeiro, antes da gente saber o que é a nossa transformada de alfa vezes U, né? Nós vamos ter que saber o que é o alfa vezes U. Então, simplesmente você vai pegar lá o nosso vetor U e vai substituir aqui e vai fazer o nosso alfa multiplicando esse vetor U. E foi exatamente o que foi feito aqui. O que você vai fazer? Você vai aplicar aqui uma distributividade. Então, o que acontece? O seu alfa, né, vai estar multiplicando aqui, ó, fatorzinho por fator, né, o nosso A0, o nosso A1, o nosso A2, o nosso A3, até o nosso AN aqui. E aí, fazendo isso, nós teremos aqui exatamente, ó, alfa A0, alfa A1, alfa A2, né, 3 pontinhos, até o nosso alfa AN. Então, o que acontece? Nós encontramos aqui a nossa expressão mais reduzida possível aqui, ou né, mais organizadinha de alfa vezes U, e aí a gente pode fazer a nossa derivação. Ao fazer a nossa derivação, nós vamos ver que também, novamente, o nosso primeiro fator aqui ele vai ser zerado, e aí o que vai sobrar vai ser o nosso alfa A1, depois nosso alfa 2A2, exatamente como a gente tinha feito no exercício anterior. Só que o que acontece aqui, o que é interessante, é que alfa, mesmo depois de a gente fazer a nossa transformação, a nossa derivação, alfa continua relacionado a todos os fatores. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que nós podemos, né, ver que eles estão associados aqui, então nós podemos pegar esse alfa e colocá-lo em evidência. E foi exatamente isso que foi feito. Então, eu peguei o alfa aqui, ó, de todos eles e coloquei em evidência. E só sobrou o resto que estava aqui dentro. E isso que sobrou é exatamente o nosso T de U. Se você pegar essa expressão toda aqui, você vai ver que ela é T de U. Então, o que está dizendo aqui? Que nossa transformação de alfa vezes U é exatamente o nosso alfa multiplicando o nosso T de U. Então, é exatamente isso que a nossa segunda expressão, a nossa segunda parte aqui, queria que a gente provasse. Então, exatamente está provada aqui a nossa segunda propriedade. Uma coisa também que é legal da gente salientar é, se a gente também atribuir o vetor nulo, nós teremos aí o nosso A1, né, sendo zero, o nosso A2 sendo zero, e assim sucessivamente. E esses números também vão multiplicar o resto da expressão, zerando toda a expressão. Ou seja,
Quando você pega o vetor nulo de um lado aqui, ó, quando você pegar o vetor nulo aqui, 0, 0, 0, 0, quantos zeros você quiser, e você aplicar a nossa transformação, você vai encontrar lá do outro lado também, 0, 0, 0, 0, o nosso vetor nulo. Então, o vetor nulo de um gera o vetor nulo do outro. Isso também é uma das coisas que prova a nossa transformação linear. Sendo assim, já está provado que esse polinômio, ao ser feito todas as nossas etapas aqui, se comprovou uma transformação linear.